E aí, pessoal, na área Papo Jovem, vamos falar hoje sobre educação em tempo secular, principalmente sobre a educação cristã. Para os nossos jovens é muito relevante esse tema. É claro que nós temos vários irmãos sempre nos assistindo. Gente, lembrando de sempre compartilhar, curtir os vídeos nas redes sociais, sempre fazendo essa invasão na web da UMDC. Não se esqueça, líderes, regentes, todos que estão participando conosco no projeto Papo Jovem. Comigo sempre, meu amigo, líder junto comigo na trajetória, também um dos nossos líderes regionais aqui, Elson Elifas. Gente, cumprimento pessoal aí. Fala, jovens, UMDC, que alegria estar aqui mais uma vez, aqui na oportunidade, né, com o meu amigo Elifas, evangelista Paulo Vitor, nesse papo jovem descontraído aqui, como diz nosso líder aqui, né? Sempre bom, Elifas. Fala aí, galera do MDC. Para mim também é um motivo de muita alegria de mais uma vez estar aqui participando, né, juntamente com nossos líderes, presbítero Elcio, evangelista Paulo Vitor. Estou muito alegre de estar aqui mais uma vez. Beleza pura. Ó, o Elifas no primeiro vídeo, gente, ele ficou que nem panela de pressão. Nós pegamos ele aqui, ele tava vermelho, mas depois a pressão explodiu, ó. Aí, ó, tá só um pouquinho coradinho, gente. Faz parte. Mas não, é coisa boa demais, gente. Fazer esse Papo Jovem está sendo uma realização, né? A gente faria isso, Elson, uma vez por mês, fisicamente, mas a pandemia não nos deixou, então demos o pontapé no projeto, né? Online mesmo. Vamos fazer aí vídeo, vamos abençoar os nossos jovens com o Papo Jovem. Gente, lembrando sempre que a gente envia um abraço para o nosso pastor presidente, Cornélio Neto, pastora Camila. Estamos fazendo sempre vídeos debaixo da liderança deles, pastores do campo, regentes, líderes, todos que estão com a gente aqui no Papo Jovem. Ó, gente, seguinte, hein? Às vezes eu tenho visto, viu, Elcio, pouquinha visualização. Gente, vamos aumentar isso aí, eu estou falando, vamos impulsionar, compartilhar pela web, gente. Todos nós estamos juntos nesse projeto. Ó. Nós já tivemos aqui os líderes regionais, tivemos também o líder Guilherme do Castelo Branco, vai ter outros líderes aqui, e a gente sempre vai ter um papo legal e descontraído. Hoje vamos falar aqui sobre essa importância, né, da educação cristã, a educação também, né, nesse tempo secular. Eu acredito que nessa época que nós estamos vivendo, em que os nossos jovens estão cada vez mais fazendo faculdades, se informando, os nossos jovens já não são mais como antigamente, não pensando no amanhã, não pensando no futuro, não. Eles estão querendo se especializar, querendo mesmo adquirir conhecimento, só que temos um problema. Qual o problema? No meio dessa educação secular, no meio dessas faculdades da vida aí, até nas faculdades teológicas, Elcio, Elifas, eu me preocupo muito, pois eu ouvi um certo pregador dizer uma vez que nós não temos ouvido nas nossas faculdades teológicas os passos de Paulo, mas temos ouvido os passos dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e isso às vezes tem até invadido um pouco a nossa teologia. Como invadem também nas faculdades humanismo, secularismo, materialismo, hedonismo, ateísmo e todos os ismos do inferno que você pensar, invade hoje. Elcio, tratando-se disso, principalmente quando falamos dessa parte hoje ateísta no mundo, né? Ateísta nas faculdades, qual a importância do jovem cristão ele ter a sua convicção, a autenticidade bíblica? Eu fico naquela palavra de João, né? Que é a palavra de Deus em vós. Isso. Essa é a única maneira do jovem não entrar por esses métodos, por esses pensamentos errados, contrários à palavra de Deus. O jovem que tem uma base bíblica firmada mesmo, um jovem que participa de escola dominical, que participa de culto de ensino, um jovem que tem uma leitura diária da palavra de Deus, ele vai poder ler tudo quanto é pensamento que ele for ler na faculdade, porque hoje é assim, lá ele vai ler inúmeros pensamentos. Isso. Né? Ali você sabe que vai existir todo tipo de escritores ali, né? Tem os ateus, né? Tem de tudo quanto é coisa, né? E às vezes os materiais deles estão nas faculdades. E com certeza eles vão querer colocar a sua linha, eles colocam a sua linha de pensamento ali, né?
formar opinião, né? Porque hoje a moda é formadora de opinião, né? Sim. Né? E hoje, quando o jovem, como estamos falando de ensino, né, secular, o jovem, quando ele vai para a faculdade, ele é bombardeado por isso. Né? Já chega lá com aquele tanto de livro, aqueles pensamentos. Aí, daqui a pouco, ele vai começar a ver coisas lá que está fora da palavra de Deus, mas aí, como ele tem a palavra de Deus em voz, na vida dele, ele já começa a combater aquilo. Agora, quando o camarada não tem isso, quando o jovem não tem isso, não tem a palavra de Deus, às vezes aquele jovem que a palavra de Deus entra no ouvido e sai do outro, né? Isso. Chega lá, é levado rapidinho ele já chega pensando diferente, né? E isso daí traz uma linha complicada. A gente percebe, né, Elifas, que hoje, principalmente nas faculdades, vemos na educação secular, não só nas faculdades, nas escolas também, né, linhas ateístas, humanistas, destronando Deus. Deus não existe. Destronando Deus, colocando o ser humano, né, hedonista, que é a entrega pelo prazer, pelo conquistar, eu quero ter e não ser. O que você nos fala sobre isso, Elifas? Quando a gente começa a analisar sobre isso, a gente vai ver, até principalmente a gente que nasce num lar cristão, desde os tempos de ensino médio, a gente já começa a ser questionado dos nossos colegas de classe. Isso. Se você acredita em Deus, então me prove que Deus existe, né? Já começa a fazer questionamentos para a gente a respeito da existência de Deus, né? A gente começa a ser questionado por isso e tentar convencer as pessoas sobre isso. Então a gente é bombardeado muitas das vezes em relação a esse sentido, nós que somos cristãos, né? De tentar provar a existência de Deus. E aí quando nós vemos tantos pensamentos filosóficos aí, né? Que hoje estão aderindo cada vez mais à sala de aula e os próprios professores têm falado muito a respeito disso. Nós vamos lá pelo relativismo, né? Isso. Que não se tem uma verdade absoluta, cada um tem seu ponto de vista. Tudo pode ser né? mudado. Tudo pode ser mudado. Então nós temos que tomar cuidado, né? À luz da palavra, nós temos que estar ciente, né, da palavra de Deus, para que nós não possamos ser convencidos daquilo que está falando para a gente. Isso, é isso mesmo. Eu vejo essa preocupação de que a gente percebe, assim, essa militância, né? Essa militância hoje, até um recrutamento, acaba sendo um recrutamento. Esse negócio de, não, vamos tirar Deus do centro, vamos colocar uma linha totalmente ateísta. Por exemplo, eu quando fiz faculdade, eu me recordo que eu tive um professor muito inteligente de sociologia. Esse professor, ele já chegava na sala de aula, ele não tinha, Elcio, nem livro na mão, ele só tinha lista de chamada. Imagina, Elifas, um cara inteligentíssimo, né? Até tinha estudado para ser padre, perdeu totalmente a fé, era um cara ateu. A primeira coisa que ele chegava, irmãos e jovens, e ele arrebentava, era o cristianismo. Era Deus, era a centralidade dele. Ele queria de qualquer forma. Aí eu vi, às vezes, Elcio, alguns crentes despreparados, porque na sala de aula a gente tem que ter um cuidado. Aí, crente despreparado, não, eu tenho que responder, não, você primeiro tem que filtrar. Você primeiro tem que estudar quem é o camarada, você tem que ver qual é a dele, o que ele está dizendo, para aí sim, depois você der uma resposta convicta, concreta. Aí eu via muito jovem na faculdade, se arrebentava, porque não tinha preparo. E às vezes até se constrange, né? Porque não consegue se preparar e entra num ato de constrangimento ali contra a própria classe. Os camaradas são inteligentes. Claro. É esse preparo que é importante. Eu tinha igual você falou, eu também tive um professor também no ensino médio, professor de história. Ele já chegava, a primeira coisa que ele escrevia no quadro, não discutia fé nem religião. Só que só falava contra a fé e a religião, né? Então ele já, acho que queria meio que barrar qualquer pensamento que fosse relacionado à fé. E eu acredito dentro disso. Daí o Elifas fala um assunto interessante, como falando do relativismo. Isso parece que tem entrado nos nossos arraiais, gente, nos nossos meandros. Jovem, um grande problema. A gente tem que falar aqui sobre isso. Questão de pornografia, relacionamento do jovem, né? Nessa parte carnal, né? Dessa parte sexual. É importante a gente às vezes falar sobre isso. Tem hora que a gente é muito omisso em não tratar desse assunto. Por quê? Porque a gente percebe que há nos nossos arraiais essa questão de que, não, santidade não é absoluta. A gente pode dar uma saidinha fora. Não, eu posso assistir um videozinho aí que tem uma coisa da carne, um videozinho do diabo. E eu já falei isso outro dia, acho que foi lá na Vila União.
Quando eu falei, Elifa, sobre essa questão da pornografia, pornografia quer fazer do jovem uma coisa, porque pornografia é uma coisa, e você não é uma coisa, você é um instrumento, um vaso de Deus. Então é importante a gente pensar que no Evangelho, a palavra, a Trindade, não é relativa, ela é absoluta. O que você fala aí, Elifa, sobre isso? Olha só, eu formei na minha graduação em 2010. Quando eu entrei, já sempre fui cristão, então a gente, nessa questão do relativismo, a gente é sempre confrontado. Ah, mas você é muito careta, você não faz isso, você não faz aquilo, né? E a gente é indagado a isso, é questionado. Então, se a gente não tiver um fundamento, né, dentro da palavra de Deus, a gente acaba achando que a gente está sendo careta e acaba se envolvendo em coisas que não agradam a Deus, né? A gente acaba aceitando situações, vou fazer isso aqui para mim tá tranquilo, e a gente começa a comparar o pecado naquele ditado dentro da igreja, pecadinho, pecadão, né? Não, vou fazer um pecadinho aqui, depois eu peço perdão, vou orar e pronto. E a gente está errado nesse ponto de vista, né? Nós temos que ter consciência de que Deus ele tem olhado por nós, né? Ele vê nossos pensamentos, ele vê onde a gente está andando, ele vê as nossas ações. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é muito perigoso. Porque eu vejo isso, uma preocupação, Elcio, que eu tenho, Elifas, uma preocupação é dos grandes pecados ocultos na igreja. Nós estamos cheios de pecados secretos. Não estou falando só de jovem, não, mano. Falando de crentes velhos, estamos falando disso daí, né? Estamos falando de irmão já longo na fé, pecados ocultos, a pessoa entra dentro de um quarto, os vídeos que estão vendo, eu sempre bato muito nessa tecla, qual é a playlist que você está vendo, né? E dentro disso daí, eu vejo que faculdades, a educação secular, o que ela quer fazer? Ela quer realmente tirar o jovem do foco que é o céu, a santidade. Olha só os modelos do mundo hoje para o povo. É a Anitta, Katy Perry. Gente, Katy Perry é uma das maiores satanistas que tem. Teve um clipe que ela fez, irmão, comendo órgãos humanos. Anitta, o que ela trouxe para as jovens do mundo hoje? Uma educação totalmente, vou falar a verdade, de meretriz. Uma educação e uma coisa totalmente indisplicente, que não tem santidade alguma. E tem muita gente que quer seguir esse povo. Demais. Quer olhar esse povo. Então, essa linha que nós estamos tratando aqui é uma linha muito séria. Por quê? Tratando de relativismo, tratando de ateísmo, pessoas que realmente não acreditam em Deus, não têm convicção nenhuma. E outro problema, hedonismo, que é a busca, igual eu falei, hedonismo é a busca incessante por ter bens materiais, do prazer, do ego. E para nós aqui fecharmos, falarmos sobre essa questão do humanismo. O homem no centro e Deus destronado. Elcio, o que você fala disso? Eu penso que, mais do que nunca, como prioridade, devemos nos posicionar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Isso. Né? Onde é que nós devemos estar? No centro da vontade de Deus. Com certeza. Né? Quando nós olhamos lá na passagem de Gênesis, quando Deus chegou lá no Jardim do Éden, ele faz a pergunta: Adão, onde estás? Né? E o que tem acontecido hoje, muitos estão sendo levados por esses pensamentos, né, como já foi dito aqui, hedonismo, né, humanismo, todas essas coisas aí, tem fugido do local e Deus está perguntando: onde estás? Isso. Então Deus está querendo de todos nós, jovens, o MDC, Igreja do Senhor em geral, todos que estiverem vendo esse vídeo, posicionamento. Isso. E eu essa semana eu estava falando com a minha esposa, Juliana, falando sobre esse apelo até que nós temos hoje, Elifas, já vamos encerrando aqui, daqui a pouquinho, mas o apelo que a gente está vendo até dos pregadores da igreja, gente. A gente não vê Deus no centro do ministério. A gente vê uma apelação tão terrível. Por exemplo, eu falei aqui a palavra pornografia e tal. Ah, meu Deus, pornografia. A gente fica com um tabu, irmão, que parece que a gente não pode falar algumas coisas. Não. A gente tem que ser aberto, mas sendo bíblico, falando sobre realidades. Só que a gente percebe que tem até pregadores no meio evangélico que já virou coach, que já virou treinador de palavra de autoajuda, e outros usando essa parte, irmão, apelando, gente. Está apelando, fazendo vídeo assim, num apelo terrível. E a gente tem que tomar cuidado até com isso.
com esses vídeos que o pessoal está vendo, divulgando, Tem que tomar cuidado até para não entrar heresias dentro da igreja, né? terrivelmente, Porque isso é muito perigoso. perigoso É demais. muito perigoso e a Bíblia vai dizer que nós temos que ser luz para o mundo, né? Isso. Então, jovens, vocês, aonde você estiver, na sua faculdade, na sua escola, seja diferente, seja luz para o mundo, né? Porque as pessoas veem você e se você for uma pessoa diferente, que reflete a luz do Espírito Santo, as pessoas vão te olhar e falar, não, esse jovem é diferente, né? Eu quero ser igual a ele. É isso aí. Então, nós temos que refletir isso para o mundo. Gente, isso Aí esse aí às vezes é o problema, que muitas vezes não quer perder a popularidade, Verdade. né? E não quer ser Exato. diferente. Exato. E Elcio, né? vamos falar a verdade para a gente encerrar. Elifas falou aqui, ó, luz do mundo e sal da terra. E sal saindo do saleiro, viu? Sal realmente saindo do saleiro, não sal só dentro do saleiro. É salgando mesmo. Gente, vamos ser bênção. O MDC, meus irmãos queridos, Deus abençoe. Olha, eu acredito que esse vídeo foi bem de Deus, né? Muito relevante para a nossa oportunidade. Seja amém de Cristo, sempre focando Cristo, que Ele é nosso alvo, sempre. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe, Deus gente. abençoe. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima.